Podcast Alesf, série Reforma Administrativa. O que esperar? Com análise de Fábio Gondim, consultor legislativo de orçamento do Senado Federal. Olá, meu nome é Fábio Gondim, sou consultor legislativo do Senado Federal na área de assessoramento em orçamento. Hoje vamos falar sobre a reforma administrativa encaminhada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional no final de 2020. A reforma foi apresentada prometendo solucionar basicamente questões relativas a privilégios, que seriam regra, segundo o imaginário popular, entre servidores públicos, como supersalários que ultrapassam o teto constitucional, 2 meses de férias, auxílio moradia e etc. E além da contratação de pessoal para destinação diversa do interesse público. Pois bem, apresentada a proposta, o que se verifica é que, na verdade, ela não cumpre nada do que promete e está muito distante de ser uma reforma administrativa. Na verdade, ela nem poderia ser chamada de reforma administrativa, já que a administração pública possui muitas facetas que não foram sequer abordadas, como, por exemplo, planejamento, orçamento, questões relativas a contratos, a própria gestão de recursos humanos, estrutura administrativa, fiscalização, controle, etc. A reforma apresentada tratou somente da gestão de recursos humanos e, mesmo assim, de forma limitada, muito mais na linha do departamento de pessoal lá da década de 70. A gestão pública funciona hoje sem metas e atua como o arqueiro que lança flechas a esmo e depois corre para pintar um alvo ao redor dessas flechas e jura que acertou o alvo. Quer dizer, qualquer resultado está bom. E isso não é bom, na verdade. Então, para começar, a reforma deveria tratar do principal, que é o planejamento público, com a obrigatoriedade de fixação e de publicação de metas de resultados que seriam submetidas aos gestores. Eles deveriam ter a obrigação de alcançar essas metas de resultados. E fixadas essas metas, os auxiliares, os cargos comissionados que esses gestores vão contratar, deveriam ser selecionados por meio de critérios impessoais previamente definidos, que contemplassem pelo menos critérios de escolaridade, experiência profissional e probidade, e outros critérios que cada carreira específica exigisse. Assim, a indicação política de um profissional, que é legítima, é necessária, poderia sim ser feita, mas desde que observados os critérios e os pré-requisitos fixados em lei. Além disso, mesmo estabelecidos critérios impessoais, é importante limitar o número de cargos comissionados em relação aos efetivos em um percentual bem pequeno, de maneira a garantir a impessoalidade na seleção de profissionais e dificultar a destinação de pessoal para essa eterna campanha política partidária financiada com os cofres públicos, que afinal de contas não interessa a ninguém e tem sido alvo de tantas críticas na imprensa. E finalmente, todas as carreiras, todas, civis, militares, da União, Estados e municípios, também devem ser incluídas na reforma. Sem essa inclusão, o que acontece? Não se consegue garantir o fim daqueles privilégios que são indefensáveis e que foram os que justificaram, no final de contas, a apresentação da reforma. Porque não estão incluídas na reforma justamente as carreiras que possuem os salários acima do teto constitucional, os 2 meses de férias, auxílio moradia, além de outros auxílios. E falando em auxílios, é importante que nenhuma, mas absolutamente nenhuma parcela salarial ultrapassasse o teto constitucional. E sempre vai haver argumentos para que isso aconteça, mas é importante que os argumentos não sejam aceitos. É importante que haja esse limite. Bom, dito tudo isso, a gente observa que a reforma que está em tramitação no Congresso não trata de nenhum desses temas que eu acabei de falar e, portanto, ela pouco vai poder contribuir para a melhora efetiva dos serviços prestados ao cidadão, que é o que interessa em última instância. Então é necessário sempre dar consequência para o que se propõe. Então é necessário fixar as metas de resultado, estabelecer critérios para a contratação de comissionados e limitar o seu quantitativo e também incluir todas as carreiras das 3 esferas de poder com o fim de quaisquer parcelas salariais acima do teto constitucional e dos 2 meses de férias e de outros privilégios que se considerar demasiado. Aí sim nós vamos poder chamar o que está proposto de uma reforma administrativa. Podcasts Alesf.